Olha, vamos receber a nossa Célia Chacriabá, deputada pelo PSOL de Minas Gerais. Deputada, a senhora já está com a gente aqui, podemos começar o nosso papo. Olá, deputada, tudo Bom bem? Bom dia, dia, muito bom recebê-la tudo aqui bem? no matinal. Bom Obrigada pelo dia, espaço deputada. matinal. Bom dia. A gente teve uma semana muito agitada para o país, para o presidente Lula, como a gente falou agora, e tivemos uma semana muito agitada para a senhora também, né? Foi uma semana de um embate forte ali na Câmara com o deputado Kim Kataguiri, e eu queria conversar sobre isso, nós queremos falar sobre o PL do licenciamento, PL da devastação com a senhora, mas antes da gente começar, eu queria propor da gente ver o vídeo do embate com o Kim Kataguiri para parte da nossa audiência que por acaso não tenha visto ainda. Vamos tocar aí, Lucas, por favor? Determinada deputada me chamou de deputado estrangeiro, e eu quero dizer aqui que estrangeiro, e ali próximo ali de onde estão meus ancestrais, é o pavão, que é um animal lá da Ásia. Tem nada a ver com tribo indígena aqui no Brasil, mas tem gente que parece que gosta de fazer cosplay. Obrigado. Não se fala mais tribo, não, deputado. Primeiro, esse foi um cocá sagrado utilizado pelo povo funiô. E quem conhece o povo funiô sabe. E desde a hora que o deputado Sócrates sabe que eu respeito muito todo mundo na casa, me perguntou, as pessoas estão mais preocupadas que vai perder em floresta proporcional ao estado do Paraná, incomodada com o meu cocá. Primeiro, que para fazer um cocá de pavão, eles perdem pena naturalmente. Ninguém pergunta para isso se está preocupada de onde vem a bolsa de exportação e o sapato. Mas eu gostaria, porque se trata de um elemento muito sagrado, senhor presidente da casa. E as pessoas podem ter bancadas inteiras para defender seu interesse. Mas atacar uma mulher indígena pelo que se veste, eu não tenho problema de saber de onde eu venho. Eu não preciso chamar de cosplay, porque isso é um racismo televisionado daqui. Certamente eu tomarei as medidas necessárias. Para orientar pelo governo. Para a votação da emenda do Senado Federal número 4, para fins de rejeição, para encaminhar o requerimento, solicita à Polícia Legislativa que venha até o plenário para restabelecer a ordem. Solicita à Polícia Legislativa que venha até o plenário restabelecer a ordem. Presidente. Solicita à Polícia Legislativa que venha até o plenário restabelecer a ordem. Deputada, uma dúvida. Eles cortaram o seu microfone? A senhora continuou falando e o microfone foi cortado? Exatamente na hora do ato, a princípio eles comentaram mais de 3 vezes sobre o elemento mais sagrado a nós, que é o cocá. E quando eu pedi o direito de resposta, eles falaram que não tinha falado meu nome nominalmente, assim como é o regimento da casa. Mas todo mundo sabe que o cocá é o elemento que é quase nominal. E não é nominal a Célia Chacriabá, é nominal aos povos indígenas do Brasil. E a única deputada que vai naquele plenário com o cocá todos os dias sou eu. Então, o racismo ele é tão covarde porque ele é cometido e, ao mesmo tempo, ele é ignorado, ele é rejeitado e ele é omisso ao mesmo tempo. Eles cometem, mas depois eles vão falar, não, eu não cometi. O microfone foi cortado, eu continuei a fala naquele momento e não se trata de uma chamada à Polícia Legislativa. É um caso de política e não de polícia. É muito importante que a senhora falou, chamou pelo nome que tem, né? Que isso é racismo também, né? As pessoas muitas vezes acham que o racismo necessariamente tem que ser em relação à cor da pele, a usar, né? A falar diretamente do conceito de raça ou do conceito de cor, ou da cor da pessoa, mas não é. Quando se debocha do seu cocá, isso é racismo também, né? É uma forma de racismo. E antes da gente falar especificamente mais desse episódio, eu queria fazer uma pergunta mais ampla.
Desde o início do seu mandato, como que tem sido lidar com isso? A senhora tem sido vítima de episódios como esse fora dos microfones, no dia a dia, no relacionamento com seus colegas? Primeiro que o artigo 140 do Código Penal configura e foi, inclusive, atualizado durante a posse da ministra Sônia e a posse da ministra Aniele Franco. E não é somente algo simbólico para ser tipificado, já é tipificado no Brasil, e o racismo é crime flagrante, então foi um crime televisionado, e fala ainda nessa atualização da lei do racismo que quando é cometido em lugares públicos, na qual torna a vítima constrangida, ainda é aumentado a pena. E os povos indígenas entram diretamente na lei de racismo, porque a questão de raça no Brasil, por muito tempo, foi ignorada aos povos indígenas e foi tratado apenas a população negra. Mas hoje já é tipificado esse crime de racismo. Lidar todos os dias no Congresso Nacional, e é importante lembrar que em abril e maio de 2023, quando nós fizemos toda a defesa contra o marco temporal, ali nós fomos levados ao Conselho de Ética em tempo recorde, de menos de 24 horas, e 6 parlamentares, exatamente por nossa defesa. Todos os dias, todo mundo sabe que na casa eu sou uma pessoa mediadora, eu sou uma pessoa que o tempo inteiro, além de ter que assumir o mandato de deputada, eu falo que eu sou professora. E as pessoas perguntam, você está dando aula? Sim, todos os dias no Congresso Nacional, quando, ao invés de acionar a lei do racismo, o tempo inteiro no elevador, ainda passando pelos corredores, é incontável às vezes que as pessoas parece, a gente pode até confundir como um elogio, até confundir como um gesto, como se fosse reconhecendo que eu estou bonita ao transitar na casa, mas por diversas vezes, incontáveis, eles tocam no meu cocá, trata a questão indígena, de uma mulher indígena, pensada numa beleza romantizada por muitas vezes parlamentares, inclusive com mais de 60 anos, 70 anos, eles me abordam e falam assim que eu sou tão bonita que queria casar comigo. Eu não estou no Congresso Nacional procurando casamento, eu estou no Congresso Nacional, inclusive representando 1.700.000 indígenas, e não é fácil uma luta que, quando nós não somos vítimas do racismo da presença ou da ausência, é da solidão. E perceber o quanto uma presença, a única deputada que vai de colocar no Congresso Nacional, incomoda tanto aquelas pessoas. E lidar isso diariamente, assim como bem defendido pela nossa líder deputada Thalíria Petroni, é preciso que deixe nosso mandato ser exercido em paz. Não importa, eu estou preparada, não sou frágil para debater ideias, política, técnica. Fizemos um debate alto, além de estar nesse lugar enquanto parlamentar, minha trajetória vem desse lugar, formada em Ciências Sociais, com mestrado em Desenvolvimento Ambiental pela Universidade de Brasília. Recentemente, no ano passado, defendi o meu doutorado e agora estou dando continuidade, a qual eu comuniquei, inclusive, para a minha assessoria, que um dos desejos é dar continuidade a esse estudo no direito ambiental. Então, nós temos um debate técnico elevado, científico, comprovado. Agora, chegar no microfone e falar o que quer. E é importante dizer que, nesse momento, as pessoas vão dizer que, a princípio, ele estava apenas reagindo ao que eu já tinha falado como estrangeiro. Na verdade, as pessoas não pegaram o primeiro Belo Monte, indígena, a troco do licenciamento ambiental, ganharam Hilux, Gado Nelore, por diversas vezes negociaram em troco de compensações ambientais. É importante dizer que essas compensações, elas não foi passiva, elas não foi aceita como moeda de troca, o antigo espelho que as pessoas veem de maneira muito romantizada aos povos indígenas. Quem não se lembra de Tuíra e Caiapó, em 1989, exatamente no ano que eu estava nascendo, quando ela corajosamente colocou um facão no rosto do presidente da Eletronorte. E, consequência daquele grande empreendimento, o que restou foi o tráfico de drogas em terras indígenas, abusos sexuais de mulheres indígenas, que é pouco falado. Então, quando eu menciono estrangeiro, primeiro, a palavra estrangeiro não é uma palavra ofensiva, porque quer dizer que as pessoas acham a palavra estrangeiro ofensiva, mas não acham tão pouco ofensiva, continuam reproduzindo que quem descobriu o Brasil foi Perówskio Cabral. Todo mundo sabe que, desde a invasão do Brasil, todas as outras pessoas que chegaram era estranha, era estrangeiro, porque vinha de um outro lugar, ainda que hoje tem nacionalidade brasileira. Para nós, povos indígenas, quando a gente nem conhece o outro parente, mas a gente encontra no aeroporto, a gente fala, oi, parente, tudo bem?
E todas as pessoas que não são parentes, para nós, são estranhas. Então, nós chamamos estrangeiro. E, sobretudo, o sentido que é. Se tratasse de uma pauta de onde ele vem, certamente eu não ia ter nenhuma autoridade. E se eu não tivesse respaldo da história, eu sequer teria o direito, com muito respeito que eu tenho a todas as identidades, inclusive a migração, que hoje essas pessoas que são contra a imigração no Brasil, e eu tenho total respeito. Mas eu falo estrangeiro é quando ele não tem autoridade de mencionar sobre uma questão indígena a qual ele nem tem respaldo, nem histórico e nem político para falar disso, inclusive de maneira muito rasa, de maneira muito vazia, tratando os povos indígenas como uma moeda de troca por um licenciamento ambiental que custou vida e até hoje as populações naquela região lidar com a alta contaminação consequência de Belo Monte. A mesma Vale que matou Brumadinho, Mariana e Rio Doce, inclusive foi responsável por extinguir São Bento, que depois teve que ser reconstruído em Mariana, em curto tempo já é responsável por contaminar mais de 90% das crianças Xicrim lá no estado do Pará, em Carajá. Deputada, a gente tem que dar uma notícia agora. A Polícia Federal cumpre, nesse momento, um mandado na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, por ordem do Supremo Tribunal Federal, ele vai ter que usar. Vamos voltar com o deputado aqui, pode deixar lá na tela, por favor, Lucas? A gente vai. Só para dar a notícia, obrigado. Ele vai ter que usar a tornozeleira eletrônica por uma ordem do STF, por receio de que ele fuja. A Bia Bula saiu do ar enquanto a gente estava conversando aqui para buscar algumas informações. Eu vou passar para ela trazer para a gente analisar junto nós três aqui depois. É isso, Guilherme. Está acontecendo agora, na verdade. Então, as informações são muito incipientes que a gente tem até o momento, mas sabe-se que há medidas sendo realizadas no escritório do PL em Brasília e também na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, com medidas restritivas, sendo uma delas o uso de tornozeleira eletrônica, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, o que se tem de informação até agora é que isso está ligado a um possível risco de fuga dele para os Estados Unidos, vislumbrando aí esse movimento de aproximação com o presidente Donald Trump, que se intensificou nos últimos dias e ficou muito claro pelas manifestações do Trump e inclusive por essa carta do próprio Trump ao Bolsonaro, publicada pelo Bolsonaro ontem, né, na qual ele diz que o Bolsonaro está sendo perseguido politicamente. Então, até agora, é basicamente o que a gente tem de informação com relação a isso. Possivelmente, a gente vai ter mais desdobramentos muito em breve, mas essa é a informação por hora. O Bolsonaro é o alvo hoje e com imposição de medidas restritivas a ele por parte do Supremo Tribunal Federal, envolvendo, claro, o processo que ele responde no Supremo por tentativa de golpe de Estado, né? É isso que motiva essa ação hoje do STF. A gente já falou aqui que ele está na iminência de ser finalmente julgado pela primeira turma do Supremo, com uma possibilidade alta de ser condenado, né, por essa tentativa de golpe de Estado e uma série de crimes elencados na denúncia da Procuradoria-Geral da República e reiterados nos últimos dias aí nas alegações finais da PGR. Agora a gente entra no Supremo na fase de alegações finais dos réus e depois o ministro Alexandre de Moraes apresenta o relatório dele e leva para o julgamento da turma. Então, tudo indica que em setembro, basicamente, o Bolsonaro pode ser julgado. E essa intensificação de movimentação dele com o Trump na última semana, até onde a gente tem de informação até o momento, é o que está por trás dessas medidas aí impostas, autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal e sendo aplicadas no dia de hoje. A gente falou disso essa semana, né, Bia, sobre essa possibilidade de fuga do Bolsonaro, lembrando outros casos de pessoas da extrema-direita que fizeram a mesma coisa, né, o Alan dos Santos, a Carla Zambelli, o Oswaldo Eustáquio, quer dizer, tem um padrão de comportamento e o próprio Bolsonaro tem, né, deputada, tem um histórico dele que foi pedir abrigo no dia que foi alvo também da Polícia Federal, pedir abrigo numa embaixada com quem ele mantém boa relação. Essa semana, esse assunto do Trump e do Bolsonaro, do Lula, né, toda essa briga, ofuscou para muitas pessoas a aprovação
do PL do licenciamento, ou, como dizem os seus críticos, PL da devastação, na Câmara dos Deputados, que votou à noite também, né? No final da noite, no momento que a atenção das pessoas, também da sociedade, diminui. Eu queria lhe perguntar, deputada, qual é a gravidade desse texto, na sua opinião, e o que a oposição, o que o governo, os opositores a esse texto, né, a senhora se inclui neles, pretendem fazer a partir de agora para tentar evitar que essas medidas entrem em vigor? Pressionar o presidente Lula pelo veto, ir ao STF? O que está sendo discutido entre vocês? Primeira luta não acabou aqui. É importante dizer que a sociedade agora, com essa mobilização, ao contrário do que o Congresso Nacional diz que é para responder uma parte da sociedade que guarda ansiosamente por esse licenciamento. Eu falei diversas vezes com alguns parlamentares, inclusive com o relator Zé Vitor, que é do estado de Minas Gerais, dizendo as últimas manifestações que teve na rua não eram pessoas ambientalistas, não eram pessoas exatamente progressistas, eram mães, crianças, pessoas de família que são favoráveis à questão ambiental. E certamente está existindo uma grande mobilização em massa de diversos setores organizados, uma carta que foi assinada por diversas pessoas, mais de 800 assinaturas ambientalistas, ex-ministro. E é importante dizer que essa pauta não se trata de uma pauta de esquerda ou de direita, é uma pauta humanitária. Sabia que eu fui eleita no estado de Minas Gerais, com 853 municípios, eu fui eleita em 804, uma pessoa que nunca foi nem candidata a vereadora. No sul de Minas, que é uma região onde a economia é muito também trazida a partir do elemento de vários modos de operar na agricultura, assim como o café, eu tive mais de 8.000 votos. Você sabia que em Minas Gerais, na capital mineira, eu fui a terceira pessoa mais votada e não era um voto progressista. Até hoje, diversas mães falam assim, olha, eu votei em você por conta da minha filha de 10 anos. Falou, mãe, tá vendo, mãe? Ela cuida da natureza. Mãe, vota nela. E certificaram ainda entrando na cabine de votação para que pudesse dar esse voto. Era um voto que presidencialmente ia para Simone Tebet, era um voto que presidencialmente ia para Soraya Trunic, é um voto que presidencialmente ia para o presidente Lula, e é um voto que, curiosamente, as pessoas vinham e falavam, eu voto até no Bolsonaro, eu não vou perdoar vocês por votar num voto progressista, mas eu estou votando em você enquanto deputada federal. Então é importante que as pessoas direcionem a seus parlamentares agora essa mobilização, a mobilização social da segurança ao presidente Lula, que nós estamos fazendo a campanha pelo veto integral. Não se dá para salvar nada nessa proposta do modo que ela está hoje, certamente de maneira responsável, técnica e científica. É preciso fazer um ajuste no licenciamento ambiental, mas não é pegando como exemplo Brumadinho, que deu um licenciamento simplificado, aprovado pelo Estado, que é o que o LAI propõe, a partir da medida mais radical proposta pelo senador Davi Alcolumbre, que diz que o licenciamento fica por forma de adesão e compromisso a cargo, inclusive de pressão política do Estado, se aquele Estado falar, esse empreendimento aqui é bom. E não leva em consideração somente o de alto risco, mas de médio risco. E você sabia que Brumadinho e Mariana foi considerado de médio? Então é importante reconhecer que isso coloca uma insegurança jurídica, o que já está garantido pela Constituição Federal Brasileira, no artigo 225, que é a coluna dorsal, o coração do licenciamento ambiental. E esse afrouxamento, inclusive, já é vindo a partir de reflexões daqueles que pedem, inclusive, como quisesse sair fora do Brasil para pedir forma de proteção política, assim como o presidente Trump também, de primeira hora, quando ele assumiu, a ameaça que ele fez de sair do Acordo de Paris, dos tratados internacionais, que são tratados importantíssimos, inclusive no processo ambiental, que mais tem assegurado, que foi minha questão de ordem, que foi ignorada no começo, eu sei de qual ela, faz parte do ato da mesa, do número 125, do artigo 5º do Regimento Interno da Casa, e também se tratava da Convenção 69 da OIT, que é a consulta livre, prévia e informada, quando retirou desse licenciamento a obrigatoriedade
que é a fiscalização da FUNAI e restringindo apenas para as terras indígenas que já são demarcadas. Sendo que o narcotráfico e, sobretudo, a madeira ilegal, que inclusive o ex-ministro do governo Bolsonaro é réu por exportar madeira ilegal do Brasil. E queria debater um pouco também, comentar sobre essa questão quando se trata do negacionismo climático. É importante dizer que o presidente Lula ganhou a eleição, já seria suficiente apenas pelo negacionismo na pandemia do presidente anterior ao governo, que inclusive negligenciou a questão da pandemia quando fazia campanhas para as pessoas não vacinarem. Já seria suficiente para o presidente Lula ganhar a eleição. Mas o presidente Lula ganhou essa eleição com apelo ao negacionismo climático. E quando ele subia nos palcos e falava: no meu governo não vai ter desmatamento da Amazônia, desmatamento ilegal, garimpo ilegal em terra indígena, quando Dom Bruno já tinha sido assassinado ali na região de fronteira, e falava: no meu governo, vou criar o primeiro Ministério dos Povos Indígenas. E era o mesmo presidente que vocês lembram anteriormente, quem ele elegeu como primeiros inimigos foi os povos indígenas, que ele disse: no meu governo não vou demarcar 1 centímetro de terra indígena. E ele saudou a cavalaria americana por ter feito o trabalho bem feito, por tentar exterminar os povos indígenas americanos nos Estados Unidos. Então as pessoas vestem a bandeira verde e amarelo como uma forma de patriotismo e quer fugir do Brasil. Nós, povos indígenas, seja com a morte de liderança indígena, seja tentando dizimar os nossos povos com guerras biológicas e também a negação dos nossos territórios, nós sempre existimos aqui. Qual foi a liderança indígena que vocês viram pedir exílio a outro país saindo do Rio? Patriotismo é ficar aqui, é defender, veste a bandeira verde e amarela, todos os dias no Congresso Nacional, sequestra os nossos símbolos de verde, mas não defende floresta. Porque para nós, destruir não é progresso. Ecocídio não é progresso. Então, patriotismo de verdade é feito aqui no Brasil. Defender a democracia e não ato golpista de atacar as instituições, assim como eles fazem até hoje no Congresso Nacional. Então, é importante dizer que o que está atrelado agora a essa busca e apreensão na casa do ex-presidente Bolsonaro, inclusive deputados aqui que também usavam a tornozeleira, quer ser mais autoridade do que a gente. Na verdade, nós temos liberdade porque o nosso compromisso é com a agenda em defesa do planeta e a defesa ambiental, em véspera da COP, que eles querem a todo custo colocar isso como uma conta política no governo. A questão ambiental não precisa ser tratada como uma polarização, tem que ser tratada de maneira responsável, porque certamente os efeitos do licenciamento ambiental não vai ser consequenciado somente nesse governo do presidente Lula. É uma consequência de país. A economia não vai avançar se não tiver responsabilidade com a sustentabilidade. Obrigado, deputada. Agradeço demais pela sua participação. No meio da participação, tivemos que se interromper para dar essa notícia. A gente vai seguir agora para trazer fatos novos sobre isso. E agradeço o seu tempo, a gentileza de conectar numa semana tão cheia com a gente aqui e convidá-la para voltar ao Matinal. A gente tem semanalmente um programa só sobre sustentabilidade, chamado Matinal Sustentabilidade. Vai ao ar uma vez por semana, em que a gente fala de questões de meio ambiente, de clima, falamos de negócios verdes, falamos de vários assuntos relacionados à temática de sustentabilidade, fazemos uma atualização semanal sobre a COP, em que pé que está a COP, tanto em termos de negociações como de logística, e convidá-la para assistir e para estar com a gente aqui em outras oportunidades. Muito, muito obrigado pela sua participação. Obrigada pelo convite. Gostaria de vir num outro momento para também falar dos projetos do bem que nós temos, assim também como a PEC, a Natureza como Sujeito de Direito, que já tem em torno de 130 assinaturas. E no artigo 16, ela trata de maneira diferente, na qual não tem experiência ainda no mundo, embora nós inspiramos na Constituição Federal do Equador e da Bolívia, para reconhecer a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal como sujeito de direito, e é nessa pauta, assim também como o reconhecimento da categoria dos brigadistas, que são os heróis vivos também em defesa do planeta. Como encaminhamento, nós estamos enviando uma representação no Conselho de Ética, iremos dar continuidade a esse debate. Não é xenofobia, na verdade é indigenofobia, mas se incomoda com 2026 nós vamos trazer muito mais indígena para o Congresso Nacional para ampliar a bancada do COCAR.
Muito obrigado mais uma vez, um bom fim de semana e siga aí nas boas batalhas que a gente está acompanhando por aqui. Muito obrigado. Olha, a gente deu uma notícia agora há pouco, né, sobre uma operação da Polícia Federal que acontece nesse momento na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Bia Bula se desconectou para buscar mais informação e ela já está aqui com mais informação. Eu vou passar para você, Bia. Guilherme, ainda não conseguiu acesso à decisão, que imagino venha ou do ministro Alexandre de Moraes ou corroborado ali pela turma de alguma maneira, mas certamente do ministro Alexandre de Moraes, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas a gente tem a informação que, além da tornozeleira eletrônica, o Bolsonaro vai ter que restringir acesso a redes sociais, não vai poder ter contato com diplomatas, embaixadores de outros países. Então, corroborando aí essa informação de que tem a ver com possível risco de fuga ou plano de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também vai ter uma limitação de horários os quais ele pode ficar fora de casa. Então, na prática, uma série de medidas já restritivas ao Bolsonaro, mesmo antes desta condenação, considerando esse cenário dos últimos dias de uma intensificação de contato dele com o presidente Donald Trump e a permanência do Eduardo lá nos Estados Unidos. Eu acho que nesse contexto todo também vale a gente lembrar que houve uma tentativa por parte do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de convencer ministros do Supremo Tribunal Federal a autorizarem uma viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos para supostamente negociar com o Trump. Vamos esperar a decisão do Supremo, ter acesso a essa íntegra da decisão, autorizando as medidas de hoje, para entender o quanto tudo isso entrou na conta do STF para autorizar essas medidas com relação ao Bolsonaro. Mas me parece que essa investida do Tarcísio também, junto ao ministro do Supremo, também deve ter pegado muito mal nesse contexto, né, Guilherme? Sim. Eu falei, enquanto a gente estava conversando aqui, eu falei pelo WhatsApp com uma fonte que me disse que o Bolsonaro é o único alvo da decisão de hoje. Não, a decisão do Supremo Tribunal Federal não trata de nenhuma outra pessoa que não o Jair Bolsonaro. O escritório do PL está sendo alvo da busca porque é o escritório de trabalho do Jair Bolsonaro, né? A casa dele por ser a residência. E se circunscreve à figura dele e tem, como a gente já falou aqui, o risco de fuga como sua principal razão, né, o principal motivador. Eu queria chamar para conversar com a gente o Alec Maracajá, que estreia hoje a coluna Pulso Digital, e eu acho que essa análise da semana e análise do que está acontecendo agora vai ficar mais rica com a presença do Alec. Bem-vindo, Alec. Você, semana passada, participou com a gente ainda, não no Pulso Digital, não no quadro estreado, como está estreado agora, mas eu queria passar para você a palavra, pedindo te perguntando se você conseguiu já ver agora de manhã, né? A gente tem 50 minutos aí desde que a notícia veio à tona. Se você tem alguma impressão de como que está acontecendo o debate digital nesse momento, ou se ainda é muito precoce para você fazer alguma análise? Você está mutado aí, Alec, não estou conseguindo te ouvir. Um minuto. Agora sim, agora estou te ouvindo. Oi. Bom dia, Bia. Bom dia, Guilherme. Uma satisfação enorme estar com vocês. Guilherme, eu estava analisando agora esse acontecimento. É ainda precoce a gente coletar esses dados, porque todos os dados ele tem que passar por uma mensuração, um cuidado para a gente entender bem como é que está o sentimento das pessoas. Se é um sentimento positivo, negativo. Então, Ativa Web sempre tem essa prudência. A gente vem trabalhando há mais de 15 anos e a gente tem todo o cuidado, sendo que uma coisa que deu para entender nessas últimas 2 semanas, que a bolha estourou. Nesse momento que o Brasil está,
existe um país polarizado, existe, mas a gente encontra nesse momento bolhas com furos. Então, imagina que a gente está perdendo força os algoritmos em algumas áreas específicas. E esses furos desses algoritmos fazem com que engajamento de um cai, engajamento de outro sobe. Quando eu falo um e outro, é entre a direita e a esquerda. Então, a gente vê isso muito bem, Guilherme. Chega a ser... como pode, há 20 dias era um comportamento e hoje é totalmente diferente. É como a gente conversa sobre dados. Dados é como nuvens. Eita, vai chover. Ah, não. A nuvem passou e abriu o sol. Então, o comportamento na internet é exatamente esse. Com essa operação da Polícia Federal com o Bolsonaro, já mudou o céu. Então, a gente precisa entender como é que vai ser esse decorrer do dia. Como é que é, só para a gente explicar, porque muita gente não entende o que é engajamento. O que é o engajamento, Alec? Engajamento, eu tenho 1.000 seguidores, faço post, aí chega 200 pessoas, curte aquele meu post, o compartilhamento. Está mutado. Oi. Tem meus seguidores junto com os comentários, as curtidas, o compartilhamento. Então, é um conjunto de ações que fazem que o engajamento de um perfil suba ou desça. Nessas últimas semanas, colocando Bolsonaro e Lula, a taxa de engajamento de Lula cresceu, a taxa de engajamento de Bolsonaro, ele cresce também, sendo que especificamente dentro da bolha dele. Então, a gente tem que tentar interpretar bem esses dados. Não quer dizer que eu tenho 26 milhões de seguidores, eu tenho um engajamento altíssimo. O importante do engajamento é eu ter 26 milhões, mas ter uma taxa de engajamento alta. Boa. A gente vai começar hoje, né, Alec, a fazer uma apresentação dos cabeças do digital, que você semanalmente vai trazer para a gente. Queria passar para você, para a gente começar a ver esses números e te pedir para você explicar o que é cada categoria. Temos aí os cabeças da política no digital, na direita e na esquerda. Essa tela mostra que número exatamente? Essa tela é a taxa de engajamento. Não tem essa cabeça, tá? Essa é a taxa de engajamento. A engajamento dos cabeças a gente analisou, pegou quatro atores da direita: Boulos, Lula, Haddad e Janones. Junto com a direita, a gente coloca Tarcísio, Michele, Bolsonaro e Nicolas. Com isso, é encantador trabalhar com dados, eu adoro trabalhar com dados. Tipo, Boulos teve um crescimento, Lula teve crescimento. Já Haddad não tem o crescimento junto com Janones, sendo que Janones, em outra tela a gente vai ver já, tem uma taxa de crescimento alta de seguidores. Mas na direita chama atenção porque o crescimento de Tarcísio com Michele. Já Bolsonaro e Nicolas com a taxa de engajamento baixa. Então, nessa última semana, que isso são 8 dias analisados, a gente vê que se for confrontar Lula e Bolsonaro, Lula teve um crescimento exponencial em relação a Bolsonaro. É aquilo que eu tinha comentado.
As bolhas estão frágeis e está tendo furos. Com isso, o engajamento de Lula cresce. Com que tipo de assunto Lula cresceu essa semana? Com patriotismo, com defesa da pátria, com soberania do Brasil, soberania da pátria. Então, assuntos que eram extremamente da direita, Lula puxa para ele e fura a bolha de Bolsonaro. Sim. Vamos para a próxima tela, Lucas, para a gente acompanhar os próximos números que o Alex trouxe? Boa. Eu coloquei aqui é? a métrica. Deixa eu ampliar aqui para mim. É o ranking, o ranking do engajamento. Pronto, o engajamento. Engajamento de Bolsonaro, ele está alto. Por que a taxa de engajamento de Bolsonaro é alta? Devido à quantidade de seguidores. Bolsonaro tem 26 milhões de seguidores. Então, qualquer post que ele fizer, a taxa de engajamento dele vai ser alta. Ele vai chegar na ponta. Então, isso chega a ser exponencial. Quando a gente sai de Bolsonaro e vê aqui o Lula já chega bem próximo. Então, é muito importante a gente entender que a taxa de engajamento ela está correlacionado a um conjunto de ações. Se a gente for tirar alguns pontos, a gente vê que Janones cresceu demais em nível de seguidores. Se a gente analisar um pouco melhor, a gente vai ver que Boulos teve crescimento. Michele está ali, ó, colada com Lula. Porque Michele ela fala muito bem para um tipo de bolha. Ela melhorou a comunicação, sendo que é uma comunicação muito direcionada. A gente tem que entender também o perfil do candidato, a gente tem que entender o perfil do ator político. Bolsonaro é um cara amplo, Lula é um cara amplo. Que penetra em vários assuntos, sendo que a Michele ela é muito pontual. Tarcísio hoje está tendo uma musculatura bem melhor, um desempenho bem melhor. Tarcísio foi o que mais cresceu. Então isso chama atenção. Da direita, Tarcísio foi o que mais cresceu, junto com Michele. E Bolsonaro e Nicolas não cresceram nada essa última semana. Então, essa foi a última. Eu acho que essa foi a última, então, né? Isso. Foi. Então, temos mais uma aqui. Essa aqui. Vou passar essa, é o número de seguidores, né, Alec? Isso. O número de seguidores total, né? Total, Bolsonaro sempre vai estar ali em primeiro lugar, com 26 milhões e pouco. Depois vem o Nicolas, logo depois chega o Lula. Lula com Michele, Tarcísio, Boulos, Haddad e Janones. Isso é em milhões, né? Isso é em milhões de seguidores, não é isso? Esses números. Milhões de seguidores. A gente tem que prestar atenção em alguns fatores, tipo Janones. Ele está em último. Sendo que Janones é um protagonista da esquerda que faz coisas incríveis usando a internet. Ele fez um vídeo que chegou a 25 milhões de views. Então, é um cara que a gente tem que estar sempre atento. O importante não é o número de seguidores. É aquela história, eu não preciso ser rico no banco imobiliário. Eu preciso ser rico na vida real. Então, às vezes, 26 milhões de seguidores não representa tanto. Esse estudo mostra que essa semana, Bolsonaro e Nicolas, os grandes nomes da direita,
e do mundo digital no Brasil não cresceram nada. E por que isso? Por causa da vitória nessa disputa de narrativas, na vitória do governo. Isso, Guilherme. A gente vê que Lula, ele conseguiu. Eu vou colocar o nome de Lula especificamente. Lula conseguiu furar. Eu acho que o maior cabo eleitoral de Lula nesses últimos dias foi o próprio Trump. É aquela história do tiro, o tiro saiu pela culatra. Não deu certo. Se a gente analisar um pouco bem o cenário desses perfis, tipo Bolsonaro. Bolsonaro ele tem um conteúdo bem altamente reativo para quem? Para aquela bolha dele. Se a gente vê o conteúdo de Bolsonaro, é exatamente para alimentar a bolha dele. Nicolas tem um baixíssimo, o nível de fala é para alimentar, é muito parecido com o Bolsonaro, para alimentar o nicho dele. Michele ela fala com um conteúdo muito segmentado, público evangélico, conservador, ela tem dificuldade de mudar o assunto. Vamos testar um assunto como a economia. Ela não consegue entrar. O Tarcísio ainda gera um engajamento fora da bolha. Então, o Tarcísio é um cara mais conservador, moderado, né? Então, ele consegue furar a bolha. O Lula, hoje, é o grande nome da maior penetração fora das bolhas. Então, ele conseguiu realmente. Haddad, baixo apelo emocional. O impacto de Haddad é mais institucional, aquela coisa um pouco bem mais tradicional na internet. Boulos, ele cresce, mas ele cresce dentro da bolha, uma bolha progressista, né? Uma coisa mais dentro da raiz do partido. O Janones, ele consegue furar a bolha, está um pouco parecido com Lula. Ele consegue furar a bolha com uma maior facilidade. Então, esses 8 nomes da direita e da esquerda é o que chama a atenção, são esses pontos. Boa. Tem mais uma tela aí, né, Lucas, para a gente ver. Essa aí a gente já viu, não? Já, o número de seguidores, também, né? Seguidores, curtidas médias. Essa aí de curtidas médias a gente não tinha visto. Pronto, curtidas médias. Bolsonaro em primeiro, Michele em segundo. Nicolas, Janones, Lula, Tarcísio, Boulos e Haddad. Curtidas, eu jogo um post, eu jogo um vídeo e as pessoas vão lá e curtem, né? Bolsonaro, ele ganha com 250 mil pessoas ali curtindo o post dele. Michele consegue também. Nicolas, Janones, ele fica na frente de Lula, na quantidade de pessoas que vão ali curtir. O que falta é uma coisa que me chamou a atenção ontem, ao terminar esse estudo, e ao terminar o vídeo que o presidente Lula fez em rede nacional, que ele colocou nas redes dele. A esquerda, ela tem um erro tremendo, que é o quê? O presidente, ele posta o vídeo. Bolsonaro, quando posta o vídeo, o grupo todo compartilha o vídeo, fazendo com que o algoritmo entregue para mais pessoas. Cara, o conteúdo de Bolsonaro é interessante, então o algoritmo vai entregar para mais pessoas. A estratégia de Lula faz o quê? Lula faz o vídeo, publica nas redes, e alguém pega o vídeo, joga no grupo de WhatsApp, e todos os ministros publicam o vídeo.
É positivo? É positivo, mas não tem um impacto de eu vou compartilhar o vídeo do presidente Lula. Se todo mundo tivesse compartilhando o presidente Lula, esse ranking médio de Lula estaria crescendo. São pequenas coisas que fazem que a taxa de engajamento, a taxa média de curtidas cresça. Então, isso chama muita atenção, Guilherme. Mais alguma tela aí para a gente ver? A gente falou de seguidores, engajamentos, curtidas. Eu acho que é isso, né? Não, eu acho que é Alex, isso. a gente tem uma missão para você hoje e nos próximos dias, que é ver o que vai acontecer nesse debate digital agora. Eu vou me despedir de você e vou trazer a Bia Bula, porque ela está com mais informações da operação de hoje. Queria te agradecer muito, uma estreia um pouco caótica, porque vai ser um dia caótico, como a gente viu, mas sem a gente acompanhar o debate digital, a gente não consegue entender a política brasileira hoje, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que as pessoas estão conectadas, a gente somos 185 milhões de brasileiros conectados, então é importante a gente entender o comportamento e interpretar bem os dados. Muito bom. Alec Maracajá, da Ativa Web, colunista do Pulso Digital, quadro semanal aqui do Matinal. Muito obrigado, Alec. Eu vou me despedir de você, porque a Bia está com informação nova da operação. Valeu, até semana que vem. Bia Bula, por onde você anda, vem aqui se juntar a gente. Aqui está ela. E aí, Bia, conseguiu mais alguma informação sobre a operação de hoje? Guilherme, o que eu consegui saber até agora é que foi um pedido da Polícia Federal, tá? Essa medida de hoje, ela é um procedimento que está correndo em sigilo no Supremo Tribunal Federal e ela foi um pedido da Polícia Federal e não da Procuradoria-Geral da República. Agora, não consegui saber ainda se a PGR chegou a se manifestar. Isso é possível, que a PF faça um pedido e a PGR se manifeste nesse caso, possivelmente favoravelmente, né, para ter esse desfecho aí de autorização da STF. Mas não tive essa informação ainda com relação a qual foi o posicionamento da PGR, mas foi um movimento da Polícia Federal. E agora é preciso instalar aí a tornozeleira, o equipamento de tornozeleira no ex-presidente Jair Bolsonaro, para que ele dê início ao cumprimento dessas medidas. Tá,